Pessoal, tudo bem? Beleza? Bom final de semana para todo mundo. Tô aqui com a minha camisa do Huracan, o Globo, o Globito. Aliás, se forem a Buenos Aires, vão ao estádio, Palácio do Có, fazer uma visita. Lugar belíssimo, para mim o estádio mais bonito do mundo, um dos, mais bonitos do mundo, inclusive, arquitetura fantástica. Bom, vamos lá falar sobre Davi Luiz. Bom, acho que informação toda a gente deu ao longo dessa sexta-feira, tá? Sobre o encerramento dessa transação, desde o início, né? Na real, quando o Fabrício Romano publicou lá, tuitou, né? A gente saiu correndo atrás aí das pessoas para saber se procedia ou não. Uma pessoa respondeu, a gente abriu uma live e foi o restante do dia. E a novela terminou com um final feliz pro torcedor do Flamengo, né, gente? Antes eu tenho dois recados aqui para você. Se você quer ir à Copa do Mundo no Catar em 2022, o seu lugar é aqui, antes de chegar à Doha, evidentemente, no site da Agastur Viagens. Você vai entrar em contato com o seu agente de viagem, seja por WhatsApp, e-mail, telefone, há vários meios de comunicação. E você vai falar que conheceu a Agastur Viagens pelo canal do Bernardo Ramos, para assistir aos jogos, no melhor lugar do estádio, no camarote, e também ficar num hotel muito bom, tá? E vou pedir a você que dê uma moral pro professor de guitarra e violão Átila Reis. Você sabia que você pode aprender a tocar com 10 minutos de prática por dia? É evidente que o ideal é treinar muito mais. Melhor ainda se você tiver um acompanhamento de um profissional, e esse profissional é o Átila Reis. Aqui no site dele você vai marcar uma aula virtual gratuita, depois vocês vão se acertar para uma periodicidade no aprendizado e também por um valor que seja interessante para ambas as partes, beleza? Então vamos falar aí sobre essa contratação do Davi Luiz. Bom, acho que é chovendo molhado falar sobre o impacto dessa contratação, né? Por se tratar de um jogador que até bem pouco tempo, particularmente até o dia 2 de maio, né, quando o Arsenal vence na última rodada do Campeonato Inglês o Newcastle, que ele jogava na liga, era titular do time que jogava, a liga mais competitiva do futebol mundial, pelo menos Liga Nacional, que é a Premier League. É verdade que o Arsenal é num momento muito ruim, me parece pior ainda agora, mas ainda assim, um jogador que jogou num altíssimo nível. E vale lembrar, eu já citei aqui, que a temporada 2020 ficou marcada ao último jogo, né, do Arsenal na temporada. Na verdade, depois da volta, do mata-mata, a final da FA Cup contra o Chelsea, ele só fez chover, só faltou fazer chover, não choveu. Tava sol naquela tarde em Wembley. Jogou demais, né? Então, eu não, assim, a contratação é impactante, né? Agora eu acho muito importante, né? Não esperem aqui que a gente vai falar, não, com a chegada de Davi Luiz ninguém segura, ou Davi Luiz é a maior contratação da história do Flamengo. Nada disso, né? Até porque a gente viu nesta sexta-feira, com a saída, né, do vovô olímpico Daniel Alves do São Paulo, o pessoal vai buscando, né, print de comentários feitos quando ele foi contratado em 2019, né? E tem de tudo, desde tacada de mestre do Raí até contratação mais grandiosa da história do clube. E, gente, não precisa fazer esse tipo de comentário. Por quê? Porque a contratação se mostra boa no campo. O campo é quem diz se a contratação é boa ou não. Ela pode ser impactante. Um grande jogador, com uma história vencedora, uma história de seleção, uma história, no caso do Davi Luiz, de Premier League, de Liga Portuguesa, de Ligue 1, de Champions League, né, jogando no Benfica, no Chelsea, no Paris Saint-Germain e no Arsenal, no futebol europeu, ou seja, então uma história espetacular em clubes na Europa, né? E disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira, ainda foi convocado depois disso, né? Mas assim, ninguém precisa falar, não, agora ninguém segura, até porque quem vai dizer o campo? Eu fico imaginando assim, eu convido você, amigo internauta, a fazer uma reflexão, assim, né? O jogador chega, porque o Davi Luiz eu já citei em outros vídeos, né? Ele precisa estar muito bem fisicamente para que o torcedor possa ver aquilo que ele é capaz, né? Um jogador de muita antecipação, um jogador de muita velocidade, de desarme bom, mas principalmente de antecipação, né? Um jogador muito rápido, vigoroso, rápido. O Davi Luiz é muito rápido, né? E se ele não está muito bem, como ele é um jogador vigoroso, se ele chega atrasado, como aconteceu naquele jogo entre Brasil e Argentina, na eliminatória para a Copa do Mundo de 2015, no Monumental de Núñez, o cara chega atrasado, é expulso, né? Por isso que as pessoas falam, o Davi Luiz é meio atabalhado. Não é. Porque ele é um jogador de muito vigor, de muita explosão, né? Então se ele chega atrasado, um segundo atrasado, vai sair uma falta, vai sair um pênalti. Me lembro de um jogo
na volta do futebol em 2020, né, um clássico entre Arsenal e Manchester City, que ele comete um pênalti e é expulso. Então, um jogador que está sujeito a esse tipo de coisa. Por quê? Ele não vai para perder jogada, né? Não é aquele zagueiro que fica, só vou na boa. Eu me lembro de um comentário, né, de um técnico do futebol brasileiro, eu não vou dizer aqui quem é, porque não é justo. Sobre o Alex, lembra aquele Alex que jogou na seleção brasileira? Jogou no Chelsea também, no PSV. O Alex é o seguinte, cara, o atacante ele vai dando um passo para trás, ele vai andando para trás, até que o atacante chega na área. Aí, às vezes, ele vai dar o bote e não consegue, né? O Davi Luiz não é esse tipo de cara. O Davi Luiz é o cara que dá o bote logo, rapidamente. Às vezes antes mesmo de a bola chegar no jogador. Então ele está sujeito a esse tipo de coisa. Por isso ele precisa estar muito bem fisicamente. Agora, é um jogador muito bom da bola longa, né? Inversão de jogada, um jogador que vai participar da construção da jogada, né? Vai tentar um drible a mais, tal. Tem esse tipo de coisa com o Davi Luiz, tá? Mas assim, longe de querer falar que é a maior contratação de um zagueiro da história do Flamengo, porque o já contratou grandes zagueiros da sua história. O Rodrigo Caio é um deles. Vai ficar um exemplo mais recente. O Reyes, né, o grande paraguaio Reyes, que foi campeão carioca, inclusive Flamengo, morreu de leucemia, né? Dentre outros, vários grandes zagueiros da história. Estou lembrando aqui de cabeça, né? Mas há outros grandes zagueiros que foram contratados pelo Flamengo. Tem o Fernando, que jogou até no Vasco, fez o gol do título da Copa do Brasil, né? Da primeira, em 1990, tá? Dentre outros vários, gente. Eu não vou aqui ficar falando porque eu tô lembrando de cabeça. Certamente vocês vão se lembrar de outros aí. O Edinho, campeão brasileiro em 1987. Tem uma porção. Então, ninguém precisa dizer é o maior zagueiro contratado na história. Tá? Não, é desnecessário, porque senão amanhã o cara vacila num jogo importante. Gente, um jogo importante, decisivo. Cara, a carreira do cara vai... Assim, ele carrega uma culpa, uma cruz, que é pesada demais e de forma injusta. Ele, Fernandinho, né, grandes jogadores, a história do 7-1, né, grudou nesses caras, como a derrota de 50 grudou no Barbosa. Absurdo, né, questão de individualizar a derrota. E, cara, esses caras estarão mais expostos, né? Um esquema péssimo armado pelo Filipão contra uma seleção muito bem ajustada, que era a seleção da Alemanha. Não havia muito o que se fazer naquele momento. Tá? Então, assim, não esperem também um perdedor, mas também não esperem um Domingos da Guia. Né? Vai que, se for, ótimo, mas ninguém precisa ser definitivo. Assim, eu detesto. O Cristiano Ronaldo chegou no United. Não, agora o Manchester United é candidato a tudo. Sim. Quando ele chegou à Juventus, desde então, a Juventus sequer passou de quartas de final de UEFA Champions League. Ganhou o Campeonato Italiano, tudo bem, mas ganhou 9 de forma consecutiva. Já havia vencido antes do Cristiano Ronaldo. Então não precisa. Tem um técnico, tem um adversário, tem circunstâncias do jogo. Então ninguém precisa ser definitivo. É uma contratação de grande impacto. Mas eu me recuso a fazer um comentário definitivo do tipo vai dar certo, não vai dar certo. Quem vai dizer isso é o campo. Convenhamos, tem muito mais competência para isso do que eu. Até a próxima. Tchau, tchau.